Fala meu consagrado, fala minha consagrada, que bom que você veio. A gente vai começar agora a aula 1 do curso Guerra nas Estrelas. Esse curso é muito importante porque a gente vai falar de influência. E influência, não só... a gente não está falando de influenciadores gigantes, tipo a Kéfera, o Whindersson, etc. A gente está falando sobre a influência conceito, como que a influência acontece e como que a gente pode mover massas influentes ao nosso favor sem persuadir as pessoas de maneira tóxica, de um jeito saudável, de um jeito gostoso de acontecer, em que todo mundo ganha, certo? Então, nesse curso a gente vai falar sobre influência e sobre imprensa, porque a imprensa também é uma forma de influência, tá certo? Então vamos lá para a aula 1? Na aula 1 eu quero falar com vocês sobre o conceito do poder da influência, de como que a influência funciona, tá? Para vocês já se familiarizarem, para vocês começarem a entender o que vocês precisam fazer. Essa é a única aula mais teórica, as próximas vão ser totalmente práticas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, tudo depende dessa balança. Tempo, dinheiro. Se você tem dinheiro para investir no início da sua carreira, o que não é o caso para a maioria dos escritores independentes, talvez não seja um canal muito legal para você pensar agora em influência, porque você pode colocar dinheiro e gastar mais tempo produzindo conteúdo, escrevendo, etc. Porque o dinheiro te permite isso. Mas eu entendo que não é o caso da maioria dos escritores e também não é o caso da maioria dos escritores que tem tempo. Então a gente precisa otimizar o nosso tempo muito bem. Nesse curso que eu quero ajudar você a fazer é encontrar o jeito mais rápido de você trabalhar a sua influência e trabalhar outros influenciadores ao seu redor. Para você gastar pouco tempo naquilo, embora você vai ter que gastar mais tempo do que se você estivesse fazendo anúncios, etc. Vai ter que despender algum tempo aqui. E você ter uma visão melhor sobre isso e você conseguir atacar direto o que é importante e o que funciona, tá bom? Então vamos lá. Quem tem mais influência? A Beyoncé ou os fãs dela? Já te respondo de cara, é óbvio que os fãs dela. Por quê? Vamos supor que a Beyoncé tem 20 milhões de seguidores e que desses 20 milhões, 1 milhão são verdadeiros fãs, aqueles que compartilham tudo, tá? Eu não tenho os números aqui. E vamos supor que cada um desses 1 milhão de fãs verdadeiros tenham 100 seguidores. Pronto, você já tem 100 milhões de pessoas alcançadas, ou com potencial de alcance. Muito mais que os 20 milhões da Beyoncé. Mas provavelmente, a média dos fãs da Beyoncé é de 1.000, 2.000 pessoas de seguidores. Então é muito maior. É um alcance muito maior. São bilhões de pessoas alcançadas a partir da fanzine da Beyoncé. Isso é muito importante você entender. Como que a influência se constrói? Como é que é esse tapete? Como é que a gente faz esse tapete de influência para garantir que a gente comece a aparecer? Tá? E aí, uma coisa muito legal, né? A influência é uma capacidade muito poderosa. E influenciar não significa persuadir toxicamente as pessoas, não significa ludibriar as pessoas a fazer o que elas não querem. Influência é você influenciar do seu jeito, você colocar a sua marca de uma maneira que ajude as outras pessoas e que elas pensem genuinamente assim: uau, eu gosto tanto do que essa pessoa faz que eu vou espalhar a palavra dela. Certo? Você não vai convencer ninguém de alguma coisa que não quer fazer. Tira essa ideia da cabeça. E outra coisa legal. Todo mundo aqui já ouviu falar, eu acho, que viral não existe fórmula. Eu não tenho uma receita de bolo para viralizar um conteúdo. Mas o que os estudiosos de marketing já descobriram é que tem um componente que é fundamental, que é quando alguém com influência compartilha aquele conteúdo. O conteúdo é muito importante, óbvio, né? Porque é ele que vai fazer a pessoa se interessar. Mas um elemento crucial é que você tenha alguém com uma boa influência dentro daquele nicho, daquele grupo de pessoas, que compartilhe. Se aquela pessoa compartilhar, muito provavelmente outras pessoas vão compartilhar também.
E aqui que tá aquele jogo, aquela escala, aquela rede de influência que a gente tava comentando dos fãs da Beyoncé. Então, maior força de poder viral está na influência. E eu não tô falando aqui de influenciadores gigantes. Eu tô falando de pequenos influenciadores nos seus próprios nichos. E o que é influenciador? Tipo, o Felipe Neto, sim, o Felipe Neto é um influenciador, mas a Palmeirinha também é. Mas a sua mãe pode ser uma influenciadora, seu pai pode ser um influenciador, seus irmãos. A diferença é que eles não vão ser voluntários, mas eles podem causar alguma influência, sim. Então vamos definir o que é influenciador. É alguém que tem a capacidade de influenciar uma outra pessoa. Nesse caso aqui, onde eu vou explicar pra vocês, a gente vai trabalhar com influenciadores que trabalham direto com influência, né? Que são os booktubers, os bookstagrammers, aqueles que fazem um perfil no Instagram para realmente criar conteúdo, etc. Que são os influenciadores voluntários, é quem realmente tá provocando uma influência propositalmente, tá? E é aqui que entra a diferença. Eu tenho uma amiga, a Vivi, amiga muito querida, beijo Vivi, a gente trabalhou junto por muito tempo. E a Vivi é uma pessoa que a gente adorava zoar ela na firma de blogueirinha. Então ela tem aquele perfil bem blogueirinha mesmo. Adora postar foto do look do dia, posta foto andando de bicicleta, posta foto da comida. Ela é esse perfil, ela adora compartilhar coisas do lifestyle dela. Mas ela não faz isso pra promover influência. Pode ver aqui até nos destaques, assim, ó. É até meio bagunçado e tal. Porque é do jeito dela, é o caos dela. E é super legal. De qualquer forma, as pessoas gostam de seguir a Vivi. Ela tem 4.546 seguidores aqui, né, na contagem até hoje. As pessoas gostam de seguir a Vivi. Você vai lá no perfil no Instagram Web, você vê que ela tem uma boa taxa de engajamento. Em geral, tipo, mais de 400 likes nas fotos. Mas qual que é a diferença dela para esse amigo aqui, ó, o Belíssimo? O Belíssimo é um cara que começou um trabalho de ensinar marketing com cultura pop. Eu comecei a acompanhar ele por causa de um post que ele fez sobre a Gretchen, que eu vou compartilhar aqui na aula 4 com vocês. Mas o que é legal de vocês entenderem? O Belíssimo, ele é um influenciador voltado para influência. Ele está criando conteúdo no Instagram para influenciar as pessoas a comprar os produtos dele, etc. Ele trabalha com influência. Então, quando você vai ver a taxa de engajamento dele, é maior que a da Vivi e é mais distribuída. Ele tem mais comentários, ele tem mais saves. Eu tô chutando aqui que ele tem mais saves, mas muito provavelmente tem, porque ele trabalha com carrosséis, com conteúdo educativo, etc. Então ele trabalha a influência dele desse jeito. Se eu precisasse contratar alguém, não seria a Vivi, seria o Belíssimo. Ele tem um conteúdo um pouco mais direcionado. Se eu quiser falar de cultura pop, eu vou falar com ele. A Vivi é muito difícil. Uma hora ela fala de UX design, uma hora ela fala de Pinheiros, uma hora ela lê poesia com o pai dela, que é um negócio muito legal que ela faz. Mas de fato não é orientado, não é muito nichado, então não me ajuda muito. Se a Vivi tivesse 1 milhão de seguidores, aí beleza, aí a Vivi seria uma influencer dessas gigantes, né? Mas não é o caso dela. Então, inclusive falei pra ela que eu ia dizer que ela não é uma boa influenciadora no caso de vocês, mas só pra vocês entenderem a diferença de um influenciador versus influência involuntária, que é o que a Vivi tem. Se eu pedir pra Vivi compartilhar um post meu, ela vai compartilhar, eu vou ter alguns likes, etc. Mas muito provavelmente não tem escritor suficiente lá no perfil dela para garantir que vai me trazer alguns seguidores. E aqui a gente vai trabalhar nos grupos de influência. É isso daqui que a gente vai ver nesse curso, nesse módulo. Tem 4 grupos de influência que a gente vai trabalhar no nicho, ou seja, pessoas que são específicas falando de alguma coisa. E um grupo apenas a gente vai falar de massa, né, que fala com muitas pessoas, com um grupo mais heterogêneo de pessoas, que a gente não necessariamente sabe se elas têm o interesse que a gente quer que elas tenham, mas elas podem provocar um alvoroço. Elas podem fazer a gente se sentir uau, né, tipo... o Ricardo é muito legal. Não necessariamente o Ricardo é útil, mas nossa, que legal, ele tá aparecendo. Quais são esses grupos? A gente tem os médios e grandes influenciadores, e eu não tô falando aqui de influenciador gigante, né? Tipo, eu não tô falando do Whindersson pra lá.
Não faz sentido pra gente falar disso daqui, eu tô falando de médios e grandes. E como é que eu sei se é médio e grande? Ah, tem de tantos a tantos seguidores? Não, a gente não vai usar número absoluto pra mapear o tamanho do seguidor. Médio influenciador é aquele que, assim, se você tem 2.000 seguidores, o cara que tem 3.000, 4.000 já é um médio influenciador. Até 10.000. É um médio influenciador pra você, é nele que você tem que mirar. Um grande influenciador é um cara que tem acima de 50.000. Já é grande pra você que tem 2.000. Às vezes até acima de 20.000. Tem muitas variáveis aí. A taxa de engajamento também entra nisso. Mas é sempre aquela pergunta. Essa pessoa tem mais influência que eu? Ela tem muito mais influência que eu? Ela tem ligeiramente mais influência que eu? Se tiver uma ligeiramente mais influência que eu, é médio. Se tiver muito mais influência que eu, é grande. Ponto. Você não precisa ficar pensando em número. Micro e nano influenciador é quem tem menos influência que você. Micro influenciadores, ligeiramente menos influência que você. Nano influenciadores, muito menos influência que você. Tá? Pra rolar a base. Aqui eu tenho uma linha de parceiros, mas você pode acoplar ela aqui junto com os micro influenciadores, que é de parceiro. Que são aqueles que estão mais ou menos pau a pau com você em influência. Tá? E aí você tem outro nicho que são os veículos nichados na imprensa. Então quando a gente está falando de imprensa, eu tenho vários blogs, vários portais, etc. Mas eu tenho os veículos nichados. Veículos que falam sobre as temáticas que eu trabalho. Né? Se eu estou escrevendo um romance que aborda muito, por exemplo, temáticas sociais, né? Eu posso procurar por veículos que falem de temáticas sociais, que sejam específicos de temáticas sociais. E não necessariamente que falem de escrita. E aí eu vou nesses nichos procurar. E aí eu tenho a massa, o grupo de massa, que é veículos locais e veículos e grandes veículos. Quando eu falo veículo, é um portal, uma rede de televisão, etc. E aí, na massa, a gente tem aqui veículos locais. Veículos locais são aqueles que estão num bairro ou numa região muito específica. Tá? TV Cidade Oeste, lá de Mossoró, do querido Danilo Queiroz, que não está vendo esse curso, mas fica o recado. Se vocês puderem comentar lá no grupão que eu falei dele, vai ser demais, que ele tem que voltar a ver. Mas assim, gente, o veículo local é aquele reservado para uma localidade. Percebe que quando é um veículo local, por menor que seja, ele não é nichado. Ele está numa região. Naquela região pode ter gente que se interesse por leitura, etc., mas não necessariamente você está falando com leitores. Então você tem que ter isso na cabeça. Mas pode ser legal do tipo assim, uau, alguém da minha cidade está lançando um livro, etc. Isso que é legal do veículo local. E ele é uma porta de entrada para o veículo grande. O UOL, G1, Exame, R7, que a gente chama de veículos de grande circulação. A nossa brincadeira aqui é criar escalas de influência que levem a gente sempre do pequeno para o maior. Como que é isso, Ricardo? Na imprensa é assim, ó. Imagina que o jornalista de um grande veículo, ele precisa de pauta. O tempo todo ele precisa de pauta. E quando ele precisa de pauta, o que ele faz? O que vocês acham que ele faz? Ele vai na internet, ele procura nos veículos locais, ele procura nos blogs nichados, ó, jornalista aqui do grande veículo. Ele procura nos veículos locais, nos blogs nichados, nos veículos nichados. Eu fazia isso quando eu era pauteiro na Rede Record. A Eliana faz isso. Ela pega um monte de vídeo que tá no fundo da internet e ela faz uma curadoria e leva pro programa dela. E quando você aparece em veículos locais e nichados, a tendência é que, se a pauta for boa, outros veículos locais e nichados começam a espalhar. Mais chances desse jornalista grande ver. Então como é que funciona essa escala de influência? Eu, escritor, faço um esforço para sair em um veículo local ou em um blog nichado. E aí eu começo a fazer isso com frequência. Uma hora, esse jornalista grande vai pegar e falar assim, quem é essa pessoa que sai uma vez por semana no blog tal que eu adoro pegar pauta? Ah, legal. Aí ele viu lá umas 5 pautas, uma sexta ele achou muito legal, ele vai lá e publica no veículo dele. Isso acontece, gente, não é mágica. Isso realmente acontece. Os jornalistas dos grandes veículos estão atrás, mas você tem que pesquisar as coisas certas, né? As coisas que vão agradar a eles.
E a escala de influência com influenciadores é bem parecida também. Mas o que eu faço? Para chamar a atenção de um micro-influenciador, ele não está pesquisando ativamente. Então eu tenho que fazer alguma coisa muito legal para ele. Eu tenho que fazer um ego bait. Eu tenho que alimentar o ego dele. Eu tenho que falar bem desse micro-influenciador ou desse grande influenciador. Então, o que muita gente está fazendo, eu vou mostrar o case da Gretchen para vocês daqui a pouco, eu crio um conteúdo muito foda sobre um influenciador, dando uma visão única para ele. E aí eu marco ele no Instagram. A probabilidade dele espalhar isso é muito grande. Principalmente se ele for micro-influenciador. Os grandes e médios você precisa de um pouco mais de esforço. Mas, aqui ó, você cria um conteúdo incrível sobre um micro-influenciador, ele espalha com a rede dele, que vai espalhar para a rede de cada um deles. Lembra? Beyoncé, fãs da Beyoncé. Beyoncé, micro-influenciador, fãs do micro-influenciador, que vão espalhar para sua própria rede. Vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu faço um conteúdo sobre o Eduardo Spor. E vamos supor, vou dar um exemplo bem zoado aqui, que o Paulo Coelho adora o Eduardo Spor. Vamos supor, tá? É uma suposição mesmo. O que vai acontecer? Quando o Paulo Coelho vê o conteúdo do Eduardo Spor, ele vai espalhar para a rede dele. Adorei este conteúdo que foi feito para o meu amigo, tal, não sei o que. Isso acontece, gente, é normal, é natural. Sabe? Tipo, eu não tô falando nenhuma mágica aqui. Mas tem que ser bom. Não dá pra você escrever qualquer porcaria. Fazer qualquer tipo de conteúdo. Você tem que ver alguma coisa que vai chamar atenção, que vai ser realmente legal. E eu vou ensinar vocês a fazerem isso na aula 4. Tá bom? Na aula 3 e 4 vocês vão ver que são práticas efetivas de imprensa e de influência. Aqui é pra vocês entenderem como funciona essa escala. Você começa do menor, chama atenção, vai ganhando relevância e expande a sua rede de alcance. Como eu disse, a imprensa não é um negócio impossível de fazer, principalmente em veículo local e veículo nichado. Essas pessoas estão procurando pautas o tempo todo. Os veículos locais. Se o veículo grande procura no veículo local e no veículo nichado, é óbvio que o veículo local e o veículo nichado estão assim, ó, desesperados. Eles querem boas pautas. Então você tem que ir atrás delas para eles. E os influenciadores aqui tenta não resumir aquela coisa básica que são booktubers e bookstagrammers que vão fazer parceria com você e fazer resenha. Dá pra fazer um monte de coisas mais que eu vou explicar pra vocês na aula 4, tá? Mas fica com isso na cabeça, não é só parceria de resenha. Você pode fazer um monte de coisa com influenciadores menores. O segredo tá em você ser falado. Então, como você não tem previsibilidade de criar um hit viral, a previsibilidade que você tem você precisa sair o tempo todo você precisa estar o tempo todo na boca desses influenciadores, você precisa estar o tempo todo sendo marcado, você precisa estar o tempo todo nesses veículos. Uma hora o negócio explode. Nesse módulo, a gente vai falar de mapeamento de veículos. Eu vou ensinar vocês a mapear os veículos e os influenciadores e como vocês vão fazer para pesquisar esses caras. Eu também vou ensinar para vocês táticas para como você faz para aparecer na imprensa, do veículo nichado até o veículo grande. Tem como fazer. E eu vou ensinar para vocês qual que é o caminho. Não tô falando que é fácil, não tô falando que você não vai ter trabalho e não tô falando que vai ser amanhã, mas tem como fazer. E a última coisa que eu vou te ensinar é táticas para firmar boas parcerias com influenciadores. Tá? E o que eu não vou ensinar aqui? Eu não vou te ensinar a pensar em brinde para enviar para influenciador. Não é, assim, primeiro que não é a minha expertise. Eu sou péssimo em presente e eu sou péssimo em marketing físico. Péssimo, eu sou assim, tipo uma negação. Inclusive eu preciso melhorar em presentes com as pessoas que eu amo. Mas em marketing, assim, eu definitivamente não é uma disciplina que eu vou atender. Tá? Então eu não vou ensinar isso, não só porque eu não sei, mas porque eu também acho desnecessário. Eu acho que o que a gente tem que pensar aqui é estratégia. Quero que você entenda a base para você construir as suas próprias estratégias. Não vou te ensinar a escrever press release do seu livro, primeiro porque tem um monte de conteúdo aí já falando disso. Dá uma olhada na Lilian Cardoso, dá uma olhada na Flávia Iriarte do Carreira Literária. Eles trabalham com esses press releases e eles são de imprensa, eu não sou de imprensa.
Eu gosto de fazer coisas para aparecer na imprensa, mas essas pessoas elas trabalham com mídia há mais tempo. A Lilian, principalmente. Então, eles vão conseguir te ensinar isso daqui muito melhor do que eu. E eu não vou, definitivamente, eu não vou te ensinar a sair na Globo. Tá? Não vou te ensinar a sair nos principais veículos do país. Eu vou te ensinar como você chama atenção. E às vezes você pode ter a oportunidade de sair num desses veículos grandes. Mas eu não vou te ensinar, tipo, vou lançar meu livro e amanhã vai estar na Globo. Se você quiser fazer isso, contrate uma assessoria de imprensa. E até uma coisa legal de falar. Isso daqui não substitui uma assessoria de imprensa. É muito mais difícil você fazer desse jeito artesanal que eu vou te ensinar. Mas como a maioria das pessoas não tem grana e nem valeria a pena investir numa assessoria de imprensa no início da carreira literária, é por isso que eu vou te ensinar. Vou te ensinar algumas coisas. Mas se você realmente, cara, não, eu quero sair na Globo, eu quero sair na Caras, quero sair na Contigo, quero sair onde você quiser, aí você investe numa assessoria de imprensa. Não é isso que você vai aprender aqui, tá certo? E a gente finaliza essa aula aqui sobre o poder da influência e um gostinho do que vocês vão ter nas próximas 3 aulas, tá? Na aula 2, a gente vai aprender a mapear os veículos e os influenciadores do seu interesse para você começar a aplicar as táticas e estratégias, tá certo? Um grande prazer estar com você na aula, um grande abraço!